Oi, pessoal do YouTube. Gente, postei um vídeo e sumi. Mas eu não posso esperar o momento certo, não posso esperar o dia certo, porque quando a gente tem um testemunho, todo dia é o dia certo para ser contado. Então hoje eu vim contar um testemunho muito lindo. Eu tentei até postar no Instagram, vou deixar aqui as minhas outras redes sociais para vocês poderem seguir, mas não teve porque é um vídeo mais de 1 minuto. Não tem como resumir tanta bênção que Deus fez na minha vida. Então, assim, esse vídeo não vai ser longo, eu espero, mas eu quero poder passar, assim, a mensagem pra vocês realmente do que aconteceu, desse testemunho, que ele é muito grandioso pra mim. E eu acho que ele tem que ser falado, porque a forma que Deus trabalha na nossa vida é totalmente diferente pra todos. Então, bora lá. Amigos, é assim, eu tô há 4 anos com o Thiago. Quando a gente fez 1 ano de namoro, eu engravidei da Mari. E a gente sempre teve os pés no chão. A gente sempre deu prioridade para os nossos filhos. Então a gente foi adiando e também porque a gente queria que os meus sogros estivessem presentes no nosso casamento. E eu não queria me casar grávida, eu não estava me sentindo bem com o meu corpo na época. Não ganhei quilos na gravidez, mas eu não queria me casar grávida. Eu queria que minha filha nascesse, queria que, já que ela estava vindo, que ela estivesse presente no dia do casamento. E uma coisa que eu sempre falei pro Thiago é que eu não ia morar com ele. Eu só saía da minha casa se eu fosse casada no papel. E quando foi em dezembro, a gente viajou pra Bahia, que foi tudo, que tá no primeiro vídeo aqui que aconteceu com a Mari, foi quando a gente descobriu. A gente tava na Bahia. E aí a gente conversou com os meus sogros. E aí eles decidiram que eu vim, meu sogro tava previsto pra tirar férias em março. Então a gente falou, então a gente casa em março, porque meu sogro vai estar presente. E nesse meio tempo, desde a gravidez da Mari e tudo, a gente tá decidindo como que a gente, da onde que a gente ia morar, né? Porque eu já tinha um filho mais velho, a gente tava vindo outro, então a gente tinha que decidir, né? Então, eu tinha um apartamento no meu nome, que era comprado junto com a minha mãe, e a minha mãe falou: "Não, eu prefiro vender a minha parte pra vocês, porque vocês são em 4 pessoas, pra vocês poderem ter mais privacidade e tudo, e vai ser melhor assim". Então, a gente tinha decidido comprar a parte dela do AP. Então, tava tudo decidido, né? A gente viajou, enfim. Quando eu voltei de férias, de dezembro, a gente tava em casa e eu tive um sonho. E nesse sonho, eu tinha feito a festa da Mari, eu tinha feito a festa dela, de 1 ano. Eu vi a festa dela, assim, do jeito que eu queria, com o tema de borboleta, que significa renascimento. E tinha. Nossa, a gente dá até emoção, mas eu tinha. Tava vindo do meu casamento, eu estava vestida de noiva, o Thiago com a Mariana no colo, segurando a mão do Pietro, e eu vinha com a chave pra abrir no apartamento. E eu falava, nossa, a chave não tá abrindo. E eu trocava a chave. Aí o Thiago falou, mas essa aqui não é a nossa casa. A nossa casa é em outro lugar. E eu, não, amor, aqui é a nossa casa. A gente casou, a gente comprou, era aqui. Ele, não, aqui não é a nossa casa. Gente, eu acordei assim, eu falei, meu, por que esse sonho, né? Tudo bem, eu sei que o Thiago na época não queria morar no apartamento, não era uma coisa pra ele. Ele sempre gostou de casa, né? Ele sempre morou em casa. Então, pra ele ia ser algo novo. E então, eu falei, não, deve ser porque ele falou pra mim que não queria morar, né? Então, vou seguir o baile. E a gente nem ia fazer a festa de 1 ano da Mariana. Então, quando chegou, depois o meu sogro foi, a gente já tava em São Paulo, meu sogro falou que não ia conseguir vir em março porque mudaram as férias dele. E aí ele tava previsto pra vir em outubro. E aí eu falei pra ele, então tá bom, a gente casa em outubro, né? Então vai ser melhor pra gente e tal. Enfim, aí, gente, sério, eu fico meio assim, porque tudo foi acontecendo. Eu voltei a trabalhar, né? E aí a moça que trabalhava comigo na época, a gente conversava muito. Éramos em três, né? E só tava nós duas, porque a outra emendou as férias. E a gente conversando, entrou um rapaz que trabalha também parte da equipe, mas em outro lugar. Ele entrou e assim, do nada a gente começou a falar sobre a história de Jó. Perdão, de Jó não, de José. Assim, gente, foi um assunto assim muito aleatório, a gente foi e tocou o nome de José. E aí a gente começou a relembrar a história de José, da época que ele foi feito com os irmãos dele, o que, né, enfim. E tudo que assim que foi acontecendo com ele.
E isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira teve culto na igreja dela. Ela vai toda quarta, todo sábado, se eu não me engano, é que eu não lembro assim as datas, gente, tipo, da semana que ela vai. E aí, eu sei que na sexta-feira ela não ia. Aí ela foi numa quarta e foi numa sexta. Na quarta-feira, ela veio na quinta e aí ela falou que, nossa, acredita que a palavra foi de José? Eu falei, caraca, que coincidência. E aí ela foi e falou, né? Eu falei, qual foi a palavra, tal? Aí ela foi e falou. E aí ela falou, acho que eu vou sexta-feira pro culto. Eu nunca vou, nanã. E aí ela foi na sexta-feira. E aí, quando ela chegou segunda-feira, eu fui e perguntei. Eu falei, como que foi a palavra, né? De sexta-feira e de domingo. E ela falou assim, acredita que os 2 dias também foram de José? O pastor falou que tinha necessidade de falar. É apóstolo, perdão. O apóstolo tinha necessidade de falar. E eu falei, nossa, Deus tá usando aí pra falar, ele quer que você que saiba. E ela sempre falou assim, eu nunca fui de decorar a palavra. Tipo assim, eu escuto na hora e tudo, mas não fica assim, todo aquele sermão na minha cabeça. Eu vou e a de José tá batendo. A gente foi e comentou. E aí passou, gente, tipo assim, passou janeiro, aí a gente chegou pro mês de fevereiro. E aí eu conversei com meu marido, acabou que deu certo a da gente fazer a festa de 1 ano da Mari, que não tava nos planos. E falei, não, vamos fazer? Vamos, né? Então, assim, foi tudo corrido, mas a gente foi fazer até que, em meio a tantas coisas, um dia ela pegou e chegou, porque eu tive de novo o mesmo sonho. E eu falei, meu Deus, o que que o senhor tá querendo falar comigo? Será que quer falar comigo? Porque, tipo, o Thiago nunca mais comentou no assunto. Aí eu nem comentei com ele. Eu sempre comento, eu sonhei tal coisa, e não tinha comentado porque eu achei que não tinha nada a ver, era coisa que ele já tinha me falado. E aí, gente, quando eu cheguei no serviço, eu fui e perguntei pra ela. Eu falei, qual foi a palavra ontem? Ela falou, era Samuel, porque era culto das irmãs. E aí ela olhou pra mim, gente, eu vou chorar. Aí ela olhou pra mim e falou assim: você acredita que o apóstolo falou que a palavra era de Samuel? Mas Deus estava mandando ele dar um recado muito forte para uma pessoa e que ele precisava passar essa palavra. E foi de José de novo, que Deus conversa. Tem, né? A gente que dá uma pausa, porque eu comecei a chorar. Depois me choro quando começa a falar. E aí eu fui e perguntei, eu falei assim, meu, mas qual é a palavra? Tipo, como é que Deus fala? Ela falou assim, através do sonho. Gente, eu fiquei branca na hora, mais branca do que eu tô agora. E, e aí Deus E aí eu fui depois, a gente bateu ponto, aí eu fui perguntei pra ela, porque eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim, mas como assim Deus falava com o José através do sonho? Ela falou assim, quando o José tava ali, José tinha um sonho de tudo que ia acontecer. O Deus já falava pra ele no sonho tudo que ia acontecer, então ele tinha que ir lá e falar com o rei. Porque, gente, tem uma frase, eu vou colocar aqui a frase porque eu não lembro, tá na Bíblia, mas ela repetiu a mesma pra mim, sobre que Deus não é homem para que minta, né? E não filho do homem para que se arrependa. É algo assim, eu vou deixar o trecho certo. Mas é sobre isso. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor está falando comigo sobre a minha casa, que não é ali a minha casa, me mostre aonde que é a minha casa. Aonde que eu vou morar, aonde que eu vou estar, porque eu não sei, tipo, eu não tenho condições financeiras para comprar, né? A gente fez uma negociação totalmente diferente que eu ia comprar diretamente com a minha mãe. Então, assim, eu fechei os olhos, na hora, assim, eu saí no corredor da firma, fechei os olhos e orei. Falei pro Senhor, me mostre. Juro que eu vi a minha casa. E pouco tempo, pra vocês verem como que Deus fala. Em janeiro também, eu lembrei dessa conversa que eu tive em janeiro com a minha cunhada. Ela tem uma casa e ela tava alugada. E ela falou: eu não, eu queria pegar, eu vou deixar os inquilinos lá, mas eu queria muito vender. Só que eu não quero vender assim para um desconhecido, né? Porque o quintal faz parte junto com o meu pai. E, e aí ela queria muito vender. Só que ela não queria vender se não fosse vender tudo junto. E aí eu falei: é, é essa casa. Eu fui, cheguei nela. No meio, ela trabalhava, a gente trabalhava junto na época, e aí eu fui, chamei ela e falei assim: você tá muito ocupada? Ela falou assim: não, se for coisa rápida, eu falei: não, tá, é rapidinho. É que
eu queria te fazer uma proposta. Ela falou assim, ai meu Deus. E aí eu falei pra ela, falei assim, não, eu tô interessada em comprar a casa. Ela só olhou assim, ela, meu Deus, ela levou um choque. Aí eu falei assim, calma, eu vou te explicar que não foi uma decisão do nada, foi porque Deus já mostrou pra mim que aquela é a minha casa. Então eu só tô comunicando a você que eu vou comprar a casa. Agora como? Só Jesus sabe. Aí ela olhou assim, não, mas o que que você tá falando? E aí eu fui e falei pra ela, eu falei assim, de um tempo pra cá a gente tá escutando a palavra de José, e ontem era a palavra de Samuel, na igreja da moça que trabalhava com a gente. E aí foi, e eu resumi tudo pra ela. E aí ela soltou assim, acredita que ontem ia ser outra palavra. E o pastor também falou que ele tinha que dar a palavra de José pra uma pessoa, só que ela ainda não tinha me visto, né? Então a palavra foi resumida assim no dia para ela, que era sobre a gente confiar, né? Que meio a tantas turbulências que a gente passaria, como José passou, no fim ele acabou virando o rei do Egito. E a mesma coisa poderia acontecer, né? A bênção ser maior do que a gente esperava quando a gente confia do que ele vem falar pra gente de tudo que vai acontecer. Então, tipo, eu tinha certeza, assim, que aquela casa era ser minha. Mas, gente, eu fiquei muito abalada. Porque nesse período, muitas coisas aconteceram pra dar errado. Foram muitos controversos, porque comprar uma casa não é assim, eu vou ter a casa. Deus não vai dar de bandeja, né? Ele mostrou que eu ia ter, mas pra eu chegar até lá, eu teria que passar vários desafios, né? Então, eu tava. Chorei muito, mas até que um dia eu sozinha. Chorei junto com. Gente, eu nunca chorei perto do Thiago, foi a primeira vez que eu chorei. E eu lembro que eu falei, não, deixa eu orar sozinha. E eu orei sozinha porque Deus estava falando comigo, né? Então, naquele momento, eu falei, eu tenho que falar com ele. E aí eu falei pra ele, eu falei, Senhor, eu confio em ti. O Senhor me mostrou no sonho que tudo que eu ia conquistar nesse período, eu vou dar o meu máximo, fazer tudo possível e eu vou confiar no Senhor, porque se for pra ser minha, vai ser minha. E eu não conseguia mais olhar aquela casa se ela não fosse minha. Eu olhava e já tinha mil planos pra ela. Mas eu também tinha os pés no chão, né? Eu tinha dois filhos, tenho dois filhos, né? Então eu tinha que pensar muito bem em qualquer coisa que eu fosse fazer. E aí, as amigos, foi isso. Eu simplesmente confiei nele e quando isso foi em fevereiro. Aí passou março, abril, e em junho, no fim de junho, eu viajei pra Bahia de novo. Era o casamento da minha cunhada, né, irmã do meu marido. E a gente tava lá. Quando foi em julho, eu tava passando um momento muito difícil, muito complicado pra mim, assim. Eu tava muito abalada, eu tava com medo de entrar até de depressão, porque tava mexendo muito com o meu psicológico. E eu cheguei até a cogitar, assim, a sair do trabalho pra fazer algum tratamento, porque eu não tava nem me reconhecendo, eu não conseguia nem dormir, ou eu dormia muito, ou eu não conseguia dormir, assim, enfim, eu tava passando por um momento muito difícil e eu queria viver, né? Eu queria poder ser feliz. Eu tinha momentos de felicidade quando eu tava com os meus filhos, com meu marido, mas em outros não tinha. Então, assim, foi um período muito difícil, particularmente pra mim, que eu nem desabafei na época assim com ninguém. E Deus sabia tudo. E ele sabia o momento de me dar a palavra de felicidade. Que eu lembro que eu tava acordando, a minha sogra pegou a minha filha, que minha filha acordava muito cedo, e minha sogra, não, vai viver suas férias, vai dormir. E aí eu fui, peguei o celular, tinha uma mensagem da minha cunhada, né, ela perguntando. Ela, você tá livre? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, não, pode perguntar. Ela falou assim, a casa, ela vai ficar vaga em outubro. Eu queria saber se você tem interesse em alugar. E ou se você tem interesse em comprar ainda. Gente, porque assim, tudo que foi acontecendo foi pra não comprar casa. Então eu e o Thiago, a gente tava na cabeça, ó, se a gente não comprar, a gente quer casar em outubro, então vamos alugar uma casa. Se Deus preparou falando que a gente vai ter a nossa casa, então a gente espera. E aí quando chegou assim o momento, é, eu não esperava. Juro, eu fiquei muito assim, amigas, eu fiquei muito mexida, né? Então assim, eu não tava esperando a mensagem.
Foi uma notícia, assim, muito, 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 que mexeu muito, que eu não sabia se falava sim ou não. E meu marido não tava comigo na hora, eu falei pra ela, eu vou conversar com ele, daqui a pouco eu te dou resposta. Mas se for por mim, tá vendido. E aí ela, não, tá bom, conversa com ele e me fala. Que eu já conversei com o meu marido, né, que é meu irmão. Eu falei, tá bom. Quando meu marido chegou, eu contei pra ele, ele falou assim, é sério? Eu falei, é sério. A casa que eu tinha visto, que eu vi, tá aí a chance da gente comprar. E por incrível que pareça, amigas, quando a gente apareceu essa oportunidade, mesmo tudo dando errado, eu falei pro meu marido, a gente vai vender o apartamento, a gente não vai ficar com ele. E a gente não vai nem comprar parte da minha mãe. A gente conversou com ela e falou, vamos vender tudo. Então, assim, a gente tava arrumando o que tinha que arrumar lá pra vender o apartamento, porque esse era o intuito. Eu falei assim, Deus já falou pra gente que aqui não é a nossa casa. Então, até o nosso casamento, a gente não vai estar mais aqui. Se a gente for morar em uma casa alugada até a nossa casa ficar pronta, tá tudo bem, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, a gente vai esperar acontecer. Ele, ok. Então, a gente já tinha tomado essa decisão. Então, quando veio a notícia da proposta, aí meu marido falou: Meu, mas de onde a gente vai tirar dinheiro? Eu falei: Deus já preparou, amor. Fica em paz, que Deus já preparou. E aí eu só mandei mensagem pra ela: Falei, ó, tá vendido. E aí aconteceu, amigas. Eu simplesmente consegui comprar minha casa, sou muito grata. E, assim, um spoiler do que aconteceu nesse período, porque assim, a gente não tinha nem prato pra comer, tá? Não tinha nem prato pra comer. E no nosso casamento, até isso no meu sonho também, eu tinha visto que a gente não tinha feito uma festa, mas a gente tinha feito algo pequeno. E eu consegui fazer que foi um chá de amigas, né? O chá de meninas. Eu chamei algumas amigas minhas só pra não passar algo em branco, bem no dia do meu casamento. E no dia que a gente voltou de férias, eu tinha que voltar a trabalhar na terça-feira. E acabou que eu voltei na quinta. Então, na segunda-feira que a gente chegou em São Paulo, eu falei pro meu marido, a gente vai marcar nosso casamento. Aí eu fui e marquei o casamento. Eu marquei, fui lá, marquei a data. E aí eu queria casar em outubro. E aí não tinha data. A mulher falou, ó, você tem em setembro. Eu falei, então marca em setembro. Deus já preparou que meu casamento é em setembro, então é em setembro. Mas eu sabia que tinha alguma coisa em outubro. Porque quando a gente começou, a gente entrou na casa, ela não tava adequada para se mudar. Então a gente teve que fazer uma reforma pra gente poder trazer nossos filhos pra cá. Tinha muito mofo, tinha muita coisa, né? Então a gente arrumou toda a casa e assim, coisas que a gente não esperava. O exemplo eu falo da minha cozinha. Quem me segue no Instagram sabe que eu sou o maior fã da minha cozinha, mas porque ela veio, gente, ela não tava nos planos de ser feita naquela época. Ela tava planejada pra ser feita em final de 2027. Então ela veio porque Deus preparou ela. Então a minha cozinha, os meus dois banheiros, porque minha casa é bem grande. Então, assim, foi um sonho realizado que Deus preparou. Deus mostrou pra mim no sonho o que ia acontecer. E ele falou pra me acalmar, porque, tipo, não ia ser do dia pra noite. E ele demorou no tempo dele. E não ia ser do dia pra noite. Mas ele preparou da forma que tinha que ser. Nunca é assim da forma que a gente deseja que seja, né? Então, mas eu sou muito grata por tudo que aconteceu nesse período comigo. Tudo que eu aprendi, Deus sabia o tanto que eu precisava de algo bom. Ele falou, acho que não vou esperar mais essa menina assim, não. Deixa eu dar uma notícia boa pra ela. E foi muito grandioso, assim, tudo que a gente conquistou, todo mundo que ajudou a gente, todo mundo que apoiou. Eu queria muito que os meus sogros estivessem aqui, mas meu sogro não ia conseguir as férias. Quando a gente foi em junho, ele falou que ele não tinha uma data certa ainda. Então, a gente marcou o nosso casamento, mas falei pra ele, a gente não vai casar no religioso, a gente só vai casar no civil, mas porque eu não quero me mudar sem casar. E meu sogro tá certa, case mesmo. Então, a gente casou no civil em setembro, mas um mês depois a gente se mudou, porque a casa a gente foi mexendo, a gente só podia mexer no final de semana, né? Então, a gente só fez o básico, né? Que, gente, que o básico nunca é o básico. Mas a gente teve muita ajuda, gente, é sério, a gente não tinha nem fogão. A gente ganhou fogão, a gente ganhou a nossa bancada. Meu marido comprou, na verdade, uma parte. A gente ia fazer só uma parte, acabou que a gente fez ela em L.
As bancadas também do banheiro. A gente. Gente, eu sei que a gente ganhou muita coisa até do meu enxoval. Ganhei o air fryer que eu queria, ganhei o jogo. Gente, ganhei o jogo de copos que eu queria, ganhei jogo de taça, ganhei copos, ganhei panela, ganhei muita coisa. Então, assim, pra quem não tinha nada, Deus colocou pessoas maravilhosas na nossa vida que fazem parte da nossa vida até hoje. E eu sou muito, muito grata a todos. E graças a Deus também, porque sem ele eu não poderia estar contando esse testemunho. E eu conto pra todo mundo, porque ele conversou através pra mim de um sonho. E, e eu tô aqui hoje pra contar e eu conto pra todo mundo, com toda a alegria do mundo que Deus preparou. Esse vídeo aqui tá longo, falei que não ia estar, mas tá longo, né? Mas não tinha como encurtar e não falar também do meu sentimento, do que eu senti nesse período. E por que eu tô falando isso, amigos? Porque quando a gente tem fé, é uma coisa que a gente já trabalha muito. E na Bíblia fala das palavras, né? A gente tem que saber o que sai da nossa boca. Porque ou elas alegram ou elas machucam. Então, isso não é o que só a gente diz pro próximo, é o que a gente diz pra nós mesmos. Então, se eu falar, eu tô me sentindo linda. Toda vez que eu me olhar no espelho, eu vou me sentir linda. Mas se eu falar, eu tô feia, mesmo estando linda, eu vou olhar no espelho e vou achar que eu estou feia, mesmo estando linda. Então, não tem muita lógica o que a gente faz nesse sentido. Então, eu comecei a sempre a falar assim, lá é a minha casa. Eu sei que Deus já preparou. Que um dia eu fui lá e coloquei as mãos na parede do lado de fora. Eu falei, Senhor, eu recebo. Eu sei que essa é a minha casa, o que o Senhor já preparou. E eu sou grata porque o Senhor já mostrou pra mim que é ela. E se não for ela, tá tudo bem. Eu posso estar orando pela casa errada, mas a casa que o Senhor preparou pra mim vai ser aquilo, a melhor que eu posso imaginar. E realmente é assim, gente, sensacional. Eu amo a minha casa, amo o meu cantinho. Tem muita coisa pra mexer nela, mas eu sei que é tudo aos poucos. E eu vou fazer aqui um vídeo mostrando ela também aqui pra vocês, detalhadamente, o antes e o depois. É, mas eu sou muito grata, a Deus. E espero que vocês continuem aqui também. A gente vai sempre falar que sou grata a Deus. Quem me conhece sabe. Mas é isso, o vídeo de hoje. E muito obrigada por ter ficado até aqui, até esse final. Vou deixar de novo aqui para você poder me seguir, acompanhar minha rotina, porque no Instagram eu posto mais coisas. Às vezes sumo, mas eu apareço também, tá, gente? Porque não é só aqui não, tá? Aqui eu sumo mais tempo, lá eu demoro uns dias, mas eu apareço, tá? Eu espero ser mais presente tanto lá quanto aqui. Então o vídeo de hoje é esse. Tchau!